Então, nós hoje vamos receber aí uma alimentação substanciosa da parte do Espírito de Deus, que vai falar através desse servo, em nome de Jesus. Muito bem-vindo, Paulo. Vamos recebê-lo com uma calorosa salva de palmas. E vamos dar a ele... O Paulo está acompanhado da sua filha, Isabela, uma linda jovem aqui, a filha mais nova de 4? 4 filhas e um filho. 4 filhas e um filho. E o seu genro, que é o Tiago, também bastante conhecido no Brasil pelo seu trabalho, e da gente também, porque já esteve com a gente, e amanhã vai ficar com a gente para dar uma palavra aí para a nossa turma também, conhecido como o Macanudo, né? Tiago, o Macanudo. Que bom. Bem-vindos, de verdade. Vamos orar. Querido Pai, nós estamos tão felizes pelo Teu amor para conosco, pelo Teu carinho para com a Tua igreja, especialmente aquela que quer ouvir a Tua voz e fazer o que está no Teu coração, de modo que nós cremos que o Senhor reuniu aqui, ó Deus, aqueles que de fato têm sede desta vivência, deste crescimento, ó Pai, orgânico, desta relação verdadeira entre si e entre o Senhor, que é o Senhor absoluto da igreja, enfim. Dá que nossos ouvidos e corações estejam absolutamente abertos para aquilo que Teu Espírito tem a nos falar através do Teu servo, essa instrumentalidade poderosa entre nós. No nome de Jesus, agradecidos, oramos. Amém. Amém. Aleluia, graças a Deus. Bênção. Se vocês quiserem sentar, vão ficar aí mesmo? Amém, graças a Deus. Tá bom, então aí qualquer coisa também a gente já engata aí, tá bom? Até porque foi muito bom chegar aqui e estar cantando o cântico que a gente estava cantando, porque tem tudo a ver com aquilo que a gente vai compartilhar. Amém? Graças a Deus. É um privilégio estar aqui com vocês, uma alegria, uma coisa assim aguardada do nosso coração. Muito bom, é uma honra. E assim essa confiança, essa disposição, essa abertura com que a liderança da comunidade aqui nos recebe, nos abraça, né? E é muito bom. A gente está muito alegre, nossa casa está muito alegre de poder repartir nosso ministério. Então, os amigos, os pastores com quem a gente caminha lá, todo mundo assim muito alegre da gente poder ter esse momento juntos e acrescentar virtude na vida um do outro. Amém? Não vamos gastar tempo com isso agora, não, tá bom? É isso aí, tá bom? Eu acho que meu ministério maior está sentado aqui. Eu sou pai de 5 filhos, 4 mulheres e um homem. Então, assim, nada desafia você mais a ministrar e encarnar os valores de Deus e as virtudes de Deus do que família. Não é? Não é isso? Você exercer fé, né? Tudo aquilo que são as virtudes invisíveis do Senhor, paciência, longanimidade. Aí, dentro da escola da família, você tem uma coisa que te movimenta ainda num conhecimento mais profundo, que é nora, que é um mistério. Né? Mas aí, o ápice da coisa, assim, o profundo, o lugar mais secreto, o santíssimo lugar, é genro. Então, se quiser falar do meu ministério, está aqui. Ó. Lá em casa são 4 filhas, potencialmente 4 genros, nada vai. Está aí, amado. Minha autoridade ministerial está sentada na minha frente aqui. Não é? Você cria uma menina no talco Johnson, aquela coisa e tal, depois ela aparece lá com um cara que, sei lá, é um ET, um trem que, entendeu? E diz que o ama. Ai, tá bom, vamos voltar aqui para... Porque senão eu vou acabar perdendo a condição de compartilhar alguma coisa. Benção, não, o Tiago é muito querido e, apesar dele valorizar muito a relação, é uma coisa fantástica. Benção, privilégio estar aqui com vocês. Então, é o seguinte, eu não vim aqui para pregar. Então, a ideia não é trazer uma mensagem, uma pregação. Eu vim aqui muito mais para dar um testemunho de vida, de reflexão, de meditação, daquilo que tem sido o nosso
processo de aprendizado, caminhada, como é que Deus tem trabalhado a nossa consciência de vocação. Para falar sobre isso, em nome de Jesus, a gente vai procurar ganhar esse tempo juntos, né, sem ser muito extenso e procurando ser intenso. Eu quero lembrar o que Paulo escreveu à igreja de Éfeso, e até pela relevância que a igreja de Éfeso tem num contexto profético da igreja na sua história. Então, a igreja de Éfeso, ela aponta, né, para aquilo que é o desafio da igreja nos seus últimos dias. Tanto é que é lá para a igreja de Éfeso que Paulo vai tratando a igreja, a nossa congregação, como uma pessoa. A gente entender a igreja como corpo vivo de Cristo. É muito comum a gente entender a igreja como uma instituição. É muito comum. Tanto é que a gente acha que igreja é lugar de reunião. Que igreja é o lugar onde o povo de Deus se reúne, e não é. Igreja é o lugar onde a família de Deus se encontra. É um lugar de encontro. Igreja é um lugar de cruzamento, de encontro, onde nós nos encontramos com aquilo que é a vontade eterna de Deus. Então, a gente encontra com Deus e com a outra parte de nós mesmos. Glória a Deus, amados. Então, a igreja não é um lugar de a gente ficar fazendo reunião para programar atividades. A igreja é o lugar onde a gente se encontra para gerar uma consciência, para que as nossas atividades façam sentido. Glória a Deus. Então, Paulo escreve para a igreja de Éfeso falando que exatamente isso, a igreja, para que ela alcance a sua vocação, o seu propósito, ela tem que ser trabalhada na sua consciência como pessoa. Ela tem uma consciência dela como pessoa, e não como organização, como estrutura, porque ela é o corpo vivo de Cristo. Por isso que Paulo, escrevendo à igreja, uma igreja que funcionalmente era razoável, ele diz: eu oro para que sejam iluminados os olhos do vosso entendimento, para que vocês possam compreender as riquezas da vossa vocação em Cristo. Então, a oração de Paulo por nós, como igreja, essa igreja dos últimos dias, é que essa igreja ganhasse uma consciência cada vez mais profunda e clara da sua identidade, vocação e propósito. Por que ela foi dotada, qual o papel que ela cumpre na comunidade no tempo, qual a importância das suas relações, como é que ela traduz virtude e não competência. Então, esse é o nosso desafio como igreja. Por isso, aquilo que a gente vai conversar aqui hoje à luz da Palavra de Deus é para que, na perspectiva daquilo que Paulo orou, a gente seja iluminado nos olhos do nosso entendimento, a gente tem uma iluminação espiritual, uma revelação, como Paulo diz: eu oro para que vocês recebam espírito de sabedoria e revelação. E assim os olhos do entendimento de vocês sejam iluminados no pleno conhecimento da vossa vocação. Então, a igreja, como pessoa e não como organização, ela tem que estar cada vez mais consciente de qual é a sua identidade, qual a sua vocação, e não quais suas demandas de atividade. Então, não são os seus hábitos de comportamento, mas a sua consciência de identidade. O que a igreja de Birigui ou de Araçatuba, qual o papel que ela cumpre em cima do nome, da vocação, da identidade que Deus deu para ela. Amém? Uma consciência de pessoa. Por isso, ele diz que o propósito é que todos tenham mente de Cristo, para que Cristo em nós seja a expressão da glória. Então, ele vai trabalhar nessa questão da igreja como consciência de corpo de Cristo. Então, Cristo é a mente, nós somos o seu corpo. É uma pessoa só. Então, nós precisamos crescer no entendimento de que Cristo não está conosco. Cristo não é meu Salvador porque Ele está conosco para fazer aquilo que eu preciso que Ele faça por mim. Cristo é o meu Salvador porque Ele produz em mim uma consciência do que é ser Cristo, e esse entendimento de ser Cristo me leva também ao compromisso daquilo que Ele quer fazer através de mim, e não a meu favor. Amém? Porque Cristo, Jesus é o nosso Salvador nesse aspecto, porque Ele encarnou sua vocação de ser Cristo.
Glória a Deus, amado. Então, por que ele é o meu Salvador? Porque ele me revela o que é alguém formado pelo Espírito Santo, com profunda consciência de quem ele é, o nome que ele recebeu, o propósito que ele cumpre e o engajamento inegociável que ele tem com a vontade de Deus a ser revelada através dele. Isso é a igreja, é o seu corpo. Nós temos uma continuação disso. Por isso que Paulo diz que tudo que ele sofre em favor da igreja, para que ele carregue no seu corpo os sofrimentos que Cristo deixou para a gente sofrer, para nós sermos, de fato, o corpo vivo de Cristo e trazer essa marca de ser Cristo. Amém, mano? Glória a Deus. Por isso que a palavra de Deus diz, é nascido hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. E aí a palavra de Deus diz que nós devemos ter esse mesmo sentimento que houve em Cristo. E que ele, sendo Deus, se esvaziou em favor dos seus irmãos, assumindo a forma de homem, sendo encontrado em figura humana, ele foi humilhado, e ele recebeu um nome que está acima de todo nome. E é nesse nome, o livro de Atos diz o quê? Aqueles que você... Esse Jesus, deixa Deus ministrar o seu coração aqui, amado, o Espírito Santo ministrar na sua vida. Esse Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo, e não há outro nome nos céus ou na terra pelo qual devamos ser salvos. Então, quando Paulo está falando de vocação, ele está falando de nome. E quando ele está falando de nome, ele está falando do nome de Cristo. Então, é nesse nome que nós somos salvos. O nosso Salvador é Cristo. Agora deixa o Espírito Santo de Deus ministrar o seu coração para a gente entender o texto que nós vamos ler aqui. Isso quer dizer o seguinte, amados, que o meu Salvador não é Jesus. O nosso Salvador é Jesus, o Cristo. Ele é o nosso Salvador porque ele se submeteu à vontade de Deus de ser Cristo em favor de seus irmãos. É aí que está a salvação. E tudo que o diabo fez contra Jesus é para que ele, sofrendo todas essas perseguições, humilhações, para que Jesus sofrendo todo o opróbrio, Jesus sofrendo toda a injustiça, Jesus sofrendo o não reconhecimento daquilo que ele fez em favor das pessoas, lá na cruz ele pensasse em salvar quem? Jesus. Amém, mano? Mas ele não quis salvar Jesus porque ele tinha um compromisso de ser Cristo. E o que quer dizer Cristo? Aquele que foi ungido para ser um sacrifício em favor dos seus irmãos. Por isso a nossa salvação está em ter mente de Cristo, espírito de Cristo e nome de Cristo. O povo fica usando o nome de Jesus aí, achando que o nome Jesus tem poder. Não, não é o nome Jesus que tem poder. É o nome de Jesus que tem poder. E qual é o nome de Jesus? Cristo. Aleluia, irmão. Porque Deus deu a Jesus um nome. Qual é o nome que está sobre todo nome? Cristo. Esse é o nome que Deus deu para ele. Porque ele se submeteu à vontade de Deus de oferecer a sua vida em favor de seus irmãos. É esse espírito que nós temos que receber, que desenvolve em nós essa mente. Então, nós não somos o corpo de Jesus, glória a Deus, amado. Amém? Jesus é o cabeça do corpo de Cristo, amém? Porque Jesus tem mente de Cristo, ele foi o primeiro de muitos irmãos. E todos os irmãos de Jesus são Cristo, glória a Deus. Então, a minha salvação está em ser Cristo, em favor dos meus irmãos. Amém. Nossa salvação está em que Jesus foi o primeiro Cristo e agora ele é o irmão de muitos, ele é o primogênito de muitos irmãos, o quê? Cristo. Enquanto eu estiver aqui pensando naquilo que Deus pode fazer por mim, eu estou colocando a minha fé em quem? Em Jesus. E aquela multidão toda andava atrás de quem? De Jesus. Mas na hora que ele mostrou o Cristo, muita gente foi embora. Glória a Deus, mano.
Porque a salvação não estava no que Jesus podia fazer por eles. A salvação estava no que Cristo quer fazer através de nós. É aí que está a salvação, porque eu não estou vivendo mais para mim mesmo, eu não estou pensando em salvar a mim mesmo. Enquanto eu estiver procurando só Jesus, eu estou interessado em salvar quem? Entendeu? Aleluia. Então, esse é o nome, esse é o entendimento. Então, nós estamos aqui para ser o Cristo de Birigui. Glória a Deus. O Cristo era Araçatuba. Não é o Cristo no sentido de ser um outro Cristo, mas de ser a expressão visível como um corpo tem que ser dessa mente Cristo que domina em nós, de modo que é Cristo em nós. Birigui só vai ver a glória de Deus não quando ele continuar vendo um punhado de gente atrás de Jesus, procurando o que Jesus pode fazer por eles. Birigui só verá a glória de Deus quando vê um povo que não quer mais viver para si mesmo, mas que quer ser Cristo para a cidade. Essa é a nossa vocação. Esse é o nome. Tem muita gente que fala assim, então é o seguinte, tudo que eu pedir em nome de Jesus, Deus vai fazer? Porque Jesus não falou isso? Tudo que vocês pedirem em meu nome eu farei. Aí o cara acha que ele pode sentar lá, pedir tudo que ele quiser, depois ele assina lá como uma franquia, entendeu? Um negócio lá, tipo assim, é o seguinte, tudo que eu pedir em nome de Jesus, agora só me dá. Não, mas eu vou te explicar o que é pedir em nome de Jesus. Você senta lá e faz um teste. Antes de você orar, você anota a sua oração. Escreve tudo que você está pedindo. Aí você lê umas 4 vezes. Se você tiver certeza que você não está pedindo nada em seu próprio favor, você diz assim, essa é uma oração que um Cristo faria. Aí você faz essa oração em nome de Cristo, que era o nome de Jesus, porque Jesus falou, tudo que você pedir em meu nome. E meu nome é o quê? Cristo. Eu não peço nada em favor de mim mesmo, então vocês também não peçam nada em favor de vocês, então tudo que vocês pedirem que não foi em favor de vocês, meu Pai vai fazer, porque tudo que eu peço que não é meu próprio favor, Ele faz. Entendeu? Glória a Deus, amado. Simples assim. Por que o trem não funciona? Porque você está pedindo uma mulher para você. O dia que você pedir uma mulher para nós, vai funcionar, entendeu? Você fica pedindo um marido para você, não vai funcionar. Porque você fica pedindo um marido para salvar você dessas crises que você tem e tal. Então é a sua carência que está pedindo. Não é a sua consciência de cumprir o propósito de Deus. O dia que você pedir um marido para nós, você vai ter. O dia que você pedir filho para nós, você vai ter os filhos que Deus quer te dar. O dia que você pedir filho para você, você vai ter os filhos que o capeta quer te dar. Entendeu? Porque quem leva o cara para o monte e ensina ele que louvor dará a ele o direito de ter tudo que ele quer, não é o Cristo, é o anticristo. Então, quem te prometeu dar tudo que você quer foi o Satanás. Ele falou, vem cá, me louva e eu te dou tudo que você quer. Amém? Agora, vem cá, me adora e eu te dou tudo o que eu tenho preparado para você para que você cumpra o seu propósito na terra. Isso quem te prometeu foi seu pai, não foi o Satanás. Seu pai nunca deixará faltar nada que leve a você a cumprir aquilo que é a revelação do reino e a justiça dele na terra. Por isso ele diz, busque o meu reino e a sua justiça. E tudo que você precisar, você vai ter. Você não precisa nem pedir, que já está. Eu te entrego antes de você pedir, porque o que você precisa eu sei antes de você me pedir. Por isso que quando eu vou lá orar com ele, eu não tenho que pedir o meu pão de cada dia. Eu tenho que pedir o nosso. Amém? E eu não peço como quem clama. Essa falta de consciência naquilo que é a vontade, o propósito de Deus a ser revelado através de nós, está fazendo com que a gente tenha uma relação equivocada com Deus. Então, agora vamos aqui para o texto bíblico, apesar da gente ter citado a Bíblia o tempo todo aqui, mas agora vamos ler um texto que, para a nossa reflexão aqui. É 1 Coríntios, no capítulo 3, a partir do verso 18.
A gente vai aqui, o quê? Até umas 9h30, mais ou menos? Tá. É mesmo? Povo crente aqui, velho. Trem bom. Também puderam, né? Quem está mais longe de casa aqui é a gente, então vocês estão folgados. Então, 1 Coríntios, capítulo 3, a partir do verso 18, diz assim: ninguém engane a si mesmo. Se alguém pensa que é sábio conforme a sabedoria humana, então precisa se tornar louco para ser, de fato, sábio. O que é o nosso problema, amado? O nosso problema é que a gente está tentando se relacionar com Deus a partir de uma racionalidade humana. E a racionalidade humana ela é animal, ela é sobrevivente. A racionalidade humana é a partir de um pressuposto falso real. A mentalidade humana, desde que ela se apartou de Deus, ela não pensa na forma de um compromisso com a vontade. A racionalidade humana, ela sempre pensa na forma de um compromisso com a satisfação do desejo. Então, boa parte das nossas orações estão voltadas para satisfazer uma carência e não para cumprir um propósito. O homem não pecou porque fez uma coisa errada. O homem não pecou porque ele planejou fazer uma coisa errada. O homem pecou porque ele pensou que do jeito dele daria certo sem ele falar com Deus. Então o homem pecou porque ele pensou que Deus podia entrar no fim. E que aí ele faria um suposto certo que o conduziria até onde Deus está. Mas Deus não nos propôs fazer alguma coisa para chegar até onde Ele está. Deus nos propôs ser a expressão de quem Ele é. De modo que nós não tínhamos que fazer nada para alcançar o que Deus tem para nos dar. Nós deveríamos fazer tudo para revelar o que Ele já nos deu. Aleluia, irmão. Então a nossa oração tinha que estar focada em buscar uma consciência de vontade para dar sentido ao que eu tenho. E não uma tradução de desejo para obter o que eu não tenho. Na medida em que eu estou usando a fé, pautada pelo desejo, para obter o que eu não tenho, isso não é fé, isso é expectativa que gera ansiedade. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Então, a fé, ela não pode ser nascida na necessidade e projetada para a bênção. A fé só é fé quando ela é nascida na bênção e projetada para a necessidade. Glória a Deus, amado. Amém? A fé é para que eu entenda de que maneira a necessidade do outro pode ser resolvida através da bênção que já foi depositada em mim. E não de que maneira o outro pode ser bênção para mim. Porque quem está pensando em ser abençoado não está orando movido de fé, mas de incredulidade. E tudo que não vem de fé é pecado. Então, muito do que nós estamos fazendo como igreja não traduz nossa fé, traduz nossas expectativas. E se traduz nossas expectativas, não sendo gerado de fé, é pecado. Porque é uma forma de converter Deus. Isso é uma insanidade. Ó, a profundidade das riquezas do conhecimento de Deus. Quem vai subir lá para chegar onde ele está? Para de lá trazer ele até aqui embaixo. E quem primeiro deu a ele para que receba alguma coisa de volta? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória. Amém, amados? Amém, amados? E quando Deus fez dessa forma, não é porque deixa Deus ministrar o seu coração. Não é porque Deus estava numa crise. Então nós temos uma forma de racionalidade humana. E a gente começa a pensar que Deus estava com crise de divino. Então Deus estava com crise de divindade. Aí ele precisava criar um povo que o adorasse tanto a ponto dele ser reconhecido o suficiente para dizer, não é que eu sou Deus mesmo. Então, o projeto de Deus, amados, não é para que ele seja reconhecido como Deus no fim. O projeto de Deus é para que ele seja conhecido como Pai no princípio. Glória a Deus.
Amém, amados? Então, tudo que a igreja tem que fazer é para produzir conhecimento e não reconhecimento. Nós estamos louvando a Deus, pensando que Ele quer ser reconhecido, e a gente fica balujulando Ele, até o ponto de a gente falar, agora que Ele foi reconhecido o suficiente, como Ele gosta, Ele também vai me reconhecer. E aí Ele vai me dar condições de fazer uma coisa boa na cidade, para a igreja, para a cidade reconhecer que nós é de Deus mesmo. E que é aqui que está o poder. Então, nós estamos com crise de reconhecimento. Quem está com crise de reconhecimento não produz conhecimento. Porque a palavra de Deus diz que, por falta de conhecimento, nós fizemos do nosso ventre o nosso Deus. Então, isso é uma coisa animal. Por isso que a palavra de Deus diz que essa sabedoria humana é animal, terrena e demoníaca. Então, ele está dizendo aqui, ó, se algum pensa que é sábio, conforme a sabedoria humana não vai te deixar sábio, ela vai te deixar doido. Porque você vai gastar o resto da sua vida tentando fazer uma coisa que já está pronta, que é converter Deus. A gente começa os nossos cultos como se a única parte não convertida da coisa fosse Deus. Está entendendo o que eu estou falando? Não, mano? E a gente tem que ficar cantando, rezando, cantando, rezando, até Deus converter e falar, agora que Deus está convertido a esse culto e não aos outros. Nós temos aqui, nós somos VIP, very important person, então nós temos a atenção de Deus, agora que nós podemos pedir o que quiser, que Ele está tão sensibilizado, Ele está quebrantado, Ele vai dar. Não, fala a verdade. Vamos falar a verdade, amados. Está só nós aqui. Fala a verdade. A gente fica falando, agora Ele vai reconhecer a gente e vai. Então, essa sabedoria humana é loucura, não é assim que a coisa funciona. Agora, você tem que ser louco, pois aquilo que esse mundo acha que é sabedoria, Deus acha que é loucura. Deus vai falar, vocês estão loucos? Vocês vão me converter? É vocês que vão me dizer o que tem que ser feito? Vocês acham que eu comecei um negócio e não estou sabendo como é que acaba, e agora preciso de vocês para terminar isso bem? Vou falar uma coisa, mano. A gente, quando chama um filho para ajudar a gente passa mais tempo corrigindo o que ele fez do que aproveitando o que ele fez. Entendeu? Deus sozinho nesse negócio já tinha terminado, entendeu? Entendeu? Se era questão de terminar o serviço, Deus já tinha terminado. Esse negócio está demorando, é porque está demorando formar em nós uma consciência de pessoa e de propósito. Porque nós fizemos do nosso ventre o nosso Deus. Aí ele diz assim, Deus pega os sábios nas suas espertezas. Também o Senhor sabe que os pensamentos dos sábios não valem nada. Então, ninguém deve se orgulhar daquilo que as pessoas podem fazer. Glória a Deus, amado. Glória a Deus, amado. Não é o que nós fazemos para trazer Deus à nossa realidade, não é como nós atraímos. Amado, está ficando difícil, porque a gente começa as nossas reuniões e fica patente que a coisa inverteu na nossa cabeça. Tanto é que Deus sempre chega depois, já percebeu isso? A gente começa uma reunião e depois fica, vem Deus, pode chegar, Senhor. Como é que nós tivemos coragem de começar uma reunião sem Deus? Fala a verdade. Como é que a gente tem coragem de começar uma reunião onde o Espírito Santo vem depois que a gente já cantou umas 3 ou 4 músicas? Nós é que nos encontramos onde Deus está e quer revelar a sua vontade à relação, ou Deus que se faz presente aonde a gente se reuniu? Nossas reuniões trazem a presença de Deus, ou a presença de Deus produz nosso encontro? Porque nós estamos nos reunindo sem nos encontrar. Então, a vontade de Deus não se revela através de uma reunião de indivíduos. A vontade de Deus se revela através de um encontro de vontades. Então, a vontade de Deus se revela à relação e não às individualidades. Nós estamos ficando tão especialistas em culto que eu tenho falado que nós inventamos tipo uma rave evangélica. Porque o que acontece é o seguinte, o homem foi feito para ser um ser relacional. E a vontade de Deus, o caráter de Deus, a natureza de Deus, só se revela através da relação, e não das individualidades.
Por isso que aonde estiverem 2 ou 3 em comunhão. Ó, quão bom que os irmãos vivam em comunhão. E aí Paulo diz, as vossas reuniões estão fazendo mais mal do que bem, porque vocês se reúnem, cada um atende a sua própria necessidade, e vocês não se encontram. Então, um ser que foi feito para ser relacional, mas que com o passar do tempo está voltado cada vez mais para os seus próprios interesses, porque a palavra de Deus diz que quanto mais passar o tempo, mais as pessoas se tornarão o quê? Amantes de si mesmas. Então, como é que você concilia um ser relacional com um ser que está cada dia mais se tornando interesseiro do seu próprio desejo? É simples. Basta que ele celebre a satisfação dos seus desejos comunitariamente. É uma rave. O que é uma rave? É uma celebração coletiva da individualidade. É uma reunião onde todo mundo se azara, mas ninguém se encontra. Entendeu, irmão? Entendeu, irmão? E nós estamos tão cheios de rave evangélica aí. Porque é uma celebração coletiva da individualidade. Isso é uma loucura. Porque não é um encontro com a vontade. É uma reunião em torno de um poder. Porque nós não estamos buscando a vontade de Deus, nós estamos buscando o seu poder para satisfazer os apetites do nosso ventre, para que Deus nos dê a família que eu quero, o marido que eu quero, a mulher que eu quero, os filhos que eu quero, a casa que eu quero, o carro que eu quero e a cidade que eu quero. Mas não é algo em que eu me ofereço para ser o sacrifício vivo em favor da vontade de Deus para a cidade, para o casamento, para o filho, para a casa, para todo mundo. Por isso, sacrifique o seu próprio corpo, como sacrifício vivo, sacrifique o seu ventre, sacrifique a satisfação dos seus desejos. Não viva de acordo com o pensamento humano, que aí nós estaríamos celebrando um culto cheio de racionalidade, mas a racionalidade pautada pela vontade de Deus, e não pela busca do seu poder, porque todos são Cristo. É o Cristo se encontrando como corpo, para cumprir a vontade de Deus, é um sacrifício vivo. A mente humana é rejeitada, e nós temos a mente de Cristo, pensamos como Cristo, e isso vai fazer com que a gente experimente, manifeste, vivencie, revele, encarne, compartilhe a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém, amados? Então, na sequência, ele diz então o quê? Então, nós não podemos celebrar a nossa capacidade de movimentar Deus. Nós temos que celebrar a nossa harmonia com a vontade de Deus. Celebrar o fato de que cada vez estamos mais harmonizados com essa vontade e menos interessados em cumprir e satisfazer nossos desejos. Amém, amados? Aleluia. Aí ele segue e diz assim: vocês nos devem tratar como servidores de Cristo. Não, desculpa, estou pulando a parte aqui mais importante daquilo que a gente quer refletir. O Senhor sabe que os pensamentos do sábio não valem nada, ninguém deve se orgulhar, pois tudo já é de quem, amado? Então nós não tínhamos que fazer nada para obter, mas nós tínhamos que fazer tudo para saber o que nós fazemos com o que já foi dado. Porque tudo é nosso. E por que é tudo nosso? Porque somos filhos de Deus. Deus entregou aos seus filhos a responsabilidade de cuidar de tudo. E ele diz, tudo é vosso. Tudo o quê? Eu, Paulo, sou de vocês. Eu vim por causa de vocês. Amém, mano? Agora estou falando eu, Paulo, não é aquele Paulo. Eu, Paulo, sou de vocês. Apolo é de vocês, minha filha é de vocês, Pedro é de vocês, Alfredo é de vocês, esse mundo é de vocês, a vida é de vocês, a morte é de vocês, o presente é de vocês, o futuro é de vocês. Tudo isso pertence a vocês. Vocês pertencem a Cristo, a pessoa que encarna toda a vontade de Deus para todo homem, e Cristo pertence a Deus. Então, a missão de Deus era formar uma pessoa
na terra que fosse o homem completo na sua relação. E aí está falando de homem completo, está falando de uma relação, não está falando do macho ou a fêmea. Ele está falando homem, macho e fêmea. Cristo e a igreja. Então Deus gerou uma relação para que essa relação encarnasse todas as suas virtudes e Deus pudesse ser conhecido. O invisível se materializasse de forma visível. Aleluia, amados. E isso tudo foi dado a quem? A nós. Ao homem. Artigo singular definido. Não foi dado a um homem. Isso nunca foi de Adão, sempre foi de Cristo. E o Adão não entendeu que ele era Cristo, não tinha essa revelação, e achou que tinha que sair aí procurando forma de possuir o que já era dele. Assim como você está perdendo boa parte do seu tempo trabalhando para ter o que já é seu. Você está entendendo o que eu estou falando, mano? Em vez de administrar melhor o que já é seu. Então ele está falando. Então, nós devemos tratar como servidores que foram encarregados de administrar o quê? Nós fomos encarregados de administrar os planos secretos de Deus. Nós fomos encarregados de fazer a vontade de Deus ser realizada na terra. É isso. Não tem o que fazer outra coisa. Quando cada um de nós cumprir o seu papel de fazer a vontade de Deus ser realizada, pronto. Deus faz você morrer, você volta para casa, descansar, cumprir o seu trabalho. Amém? Por isso o céu não é um lugar para onde a gente vai. Como prêmio pelo que nós fizemos. O céu é um lugar que a gente volta depois que terminou um trabalho. Glória a Deus, amado. Aleluia. Glória a Deus. Porque o céu não é um lugar para onde eu vou. O céu é o lugar de onde eu vim. E eu vim fazer um trabalho, gerar uma consciência, a minha própria consciência e a consciência dos meus irmãos, naquilo que eu oferto, pela consciência do que eu já tenho, do que já foi dado. E a hora que eu terminar esse trabalho, vou embora. Pronto. Cumpri o propósito, a carreira, vou para casa. Mas como Deus não é pai, ele é só divino, a gente que fica pautando que hora que nós queremos encontrar com ele. Quem está entendendo o que eu estou falando? Porque Deus é um pai que a maioria dos filhos não quer encontrar. Está entendendo o que eu estou falando? Não é? Qual a melhor notícia que um cristão poderia receber? Fala a verdade. Que ele só tem uma semana de vida, glória a Deus. Ele vai no médico, o médico fala assim para ele, companheiro, quero te falar que você só tem uma semana de vida. Ele fala, glória a Deus, esse é sinal que eu devo ter terminado, cumpri, vou voltar para casa, avisar minha mulher que o meu serviço acabou. Só tem uma semaninha para a gente dar uma desfrutada, visitar uns parentes que ainda não vi, despedir de todo mundo. Estou voltando para casa. Aleluia, terminei. E todo mundo, vai em paz, irmão. Vai lá, segurando a onda, daqui a pouco nós estamos tudo lá reunidos e acabou essa trabalheira. Glória a Deus, amado. Aleluia, irmão. Eu achei que eu ia ouvir um amém. Glória a Deus. Entendeu? Ai, Jesus. A gente quer Jesus, não quer Cristo, amado. Então, aí ele falou, nós estamos aqui para realizar. E o que é que se exige de quem tem essa responsabilidade? É que seja fiel ao seu Senhor. Então, ele está falando que nós somos responsáveis por um tudo que é nosso. Então, qual está sendo o nosso problema como igreja? É que, muitas vezes, nós estamos gastando toda a nossa energia como igreja para ser o que a gente ainda não é. Em vez de ir desenvolvendo o que nós já somos. Quem está entendendo o que eu estou falando? Quando a gente, como igreja, trabalha na perspectiva de sermos o que ainda não é, nós ocupamos todo o nosso tempo em suprir nossas carências. Nós penalizamos a cidade para que a cidade supra a nossa carência de ser a igreja que a gente gostaria de ser. Em vez de nós ocuparmos o nosso tempo em desenvolver nossas virtudes e nossa consciência de responsabilidade de uma cidade que é nossa, para que a gente encha a cidade com as nossas convicções, de modo que a cidade tenha a igreja que ela precisa ter. Glória a Deus, amado. E não para que a cidade nos dê a igreja que nós gostaríamos de ter. Amém. Por isso que a grande diferença... O que Jesus veio mostrar para a gente? O que Jesus veio trazer para a gente não é a consciência ainda mais evidente do divino. O que Jesus veio mostrar para nós é a consciência que nós não tínhamos do divino. E sabe qual é a consciência que nós não tínhamos do divino? Que o divino é Pai.
Então, muita coisa havia sido dita a respeito de Deus, que apresentava quem? O divino. Mas só a consciência do divino não nos aperfeiçoaria, porque a consciência do divino nos levaria a pensar sempre Deus conosco, naquilo que o divino pode fazer a nosso favor. Então a gente seria sempre criança, porque a criança, porque ela não conhece o pai, ela só se relaciona com aquilo que a mãe tem para oferecer. Por isso que a criança, enquanto é menino, enquanto é imaturo, ele não ama a mãe, ele ama o peito. Está entendendo o que eu estou falando? Não. Amém? Então, o que amadurece uma pessoa? Sua consciência de poder ou sua consciência de necessidade satisfeita? Não. O que faz uma criança se tornar um adulto? Sua consciência de responsabilidade. Por que a ciência humana hoje, que é louca, insana, diz que a adolescência agora vai até os 30 anos? Ciência. Estou brincando, não, ciência. Por quê? Porque ela está pautando a emancipação pela competência, pela capacidade de adquirir, e não pela responsabilidade. E nós não estamos percebendo que, em vez de produzir adultos jovens, nós estamos produzindo crianças velhas. A cidade está cheia de crianças velhas. Porque nós, como crentes, estamos ensinando nossos filhos a serem crianças velhas. Se um filho seu, com 20 anos de idade, falar para você que quer casar, o que você vai falar para ele? Qual a avaliação que você vai fazer com ele para saber se ele está pronto para casar ou não? Fala para mim, mano. Está vendo? Se ele paga a conta financeira. Por que você não senta para discutir com ele? Se ele é homem, se ele honra compromisso, se ele empenha uma palavra e não retrocede, se ele é digno, se ele está disposto a sacrificar a vida dele em favor das pessoas que ele ama. Por que isso não é a pauta? Por que a pauta é o diploma, o dinheiro, a capacidade, a casa própria, o carro, a capacidade de ir e vir? Isso é pauta o quê, mano? Isso é pauta o quê, irmão? Isso é pauta de fé? Não, isso é pauta promíscua. Quem avalia por esse critério não é uma esposa, é uma prostituta. Isso é mercado. Não é a capacidade de servir, é a capacidade de comprar. Aí esse infeliz começa a trabalhar para ter dinheiro para comprar uma família. Aí ele compra. Aí ele prospera, para a desgraça dele. Aí a hora que ele prospera, ele fala assim, gente, essa família eu comprei quando eu era meio quebrado, eu ganhava pouco. Agora eu posso comprar uma família melhor. Então ele dispensa aquela família ruim, que já está gasta. Até porque ele comprou ela barata, então aquilo gasta rápido. Aí ele vai lá e vai comprar uma família mais cara. Alguém aqui sabe o que eu estou falando ou não, amados? Ou isso acontece só para lá de Goiânia? Por que nós não estamos ensinando nossos filhos a serem responsáveis? Nós estamos ensinando os nossos filhos a serem capazes. E capazes de comprar. Quem ensinou comércio para o homem, amados? Lúcifer. O que Deus diz? Deus andou no templo e disse, vou falar uma coisa para vocês, eu não permito que ninguém carregue mercadoria no templo. Se ilude aquele que dá mérito às suas competências. E enquanto dá mérito às suas competências, não devolve a sua consciência de responsabilidade. O que vai transformar a cidade, mas é a nossa autoridade em assumirmos a responsabilidade de manifestar a vontade de Deus para essa cidade. A nossa capacidade de adquirir poder para impressionar a cidade não vai transformá-la. Vai torná-la ainda mais dependente das suas cobiças. Porque você não transforma ninguém por quem te inveja, você só transforma alguém por quem te respeita e se inspira em você. Entendemos isso, amado? Então ele está dizendo que o grande desafio da igreja é se tornar o quê? Responsável pelo que é nosso. Então, ele falou que tudo é nosso. Amém? E é isso que Jesus vem nos ensinar. Por que tudo é nosso? Porque nós adquirimos esse direito? Por que tudo é nosso, amados? Por que Birigui é nossa? Porque nós temos poder? Porque nós merecemos isso?
Não, isso não é império. Isso é reino. Nós somos transportados do império das trevas para o reino da luz. Então, isso não é uma relação de poder. Nós não adquirimos poder para cuidar de Birigui. Foi nos dada essa responsabilidade. E foi nos dada essa responsabilidade porque nós somos filhos. Então, é a nossa consciência de autoridade. Então, que os nossos jovens se tornem maduros mais cedo. Ainda que eles sejam adultos jovens, mas eles serão o quê? Adultos responsáveis. Em vez da gente ficar adiando o processo, esperando ter toda a competência e enchendo a igreja de crianças velhas. Porque enquanto ele não tiver consciência de responsabilidade, ele é como uma criança que pensa como um servo numa relação de causa e efeito, de direito e mérito. Quem está entendendo o que eu estou falando? E enquanto a gente tiver espírito de servidão, haverá medo. Tanto é que muita gente reza com medo de Deus não ouvir a oração dele. Como é que uma pessoa pode ter medo de Deus não ouvir a oração dele? Só se ele achar que não é filho. E que Deus vai remunerar ele por mérito. Então, enquanto houver serviço, haverá medo. Mas o espírito de adoção lança fora todo o medo. Porque agora nós entendemos que isso foi operado pela graça, essa consciência da graça do que nos foi dado como responsabilidade gera em nós uma fé, e nós assumimos essa responsabilidade. De modo que o reino de Deus para nós não é uma opção, é uma decisão. Nós não entramos no reino de Deus por opção. Vida com Deus não é opção. Conversão não é opção. Conversão é decisão. Não há vida fora da vontade de Deus. Então, eu não optei por ser salvo. Porque tem hora que a gente fica conversando com as pessoas, a gente fica mentindo para elas. Ó, irmão, seguinte, se você não receber Jesus, você vai para o inferno, mas se você receber, você vai para o céu. Tá bom, então, um cara que pode ir para o inferno ou para o céu, ele está onde agora? Fala, explica para mim essa terceira via. Que lugar é esse que esse cara está, que ele ainda pode ir para um ou para outro? Aí o cara vira para você e fala assim, sabe uma coisa? Se Deus não se incomodar, nenhum nem outro. Não vou ocupar o lugar de ninguém no céu e vou ficar aqui quietinho. E Deus não tem que mandar para o inferno também, não. Não estou incomodando ninguém. Qual a parada? Não, mas deixa o Espírito de Deus ministrar com o seu coração. Ninguém vai para o céu, nem para o inferno. Entendeu? A pessoa está no inferno na medida em que ela não tem consciência da vontade de Deus. Na medida em que ela tem a consciência da vontade de Deus, o inferno não tem mais poder sobre ela, ela sai do inferno. Então, o inferno não é um lugar para a pessoa ir, é um lugar de onde ela sai. Amém, amado? Glória a Deus. Por isso, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Porque a hora que o cara entende que ele é igreja, ele sai do inferno, não tem porta que segura ele vaza. Glória a Deus, amado. Aleluia. Amém, irmão? E aí, ele sai do inferno, pronto, saiu do inferno. Agora ele tem um propósito para cumprir. O inferno não tem mais poder sobre a vida dele, não. Ele tem um propósito para cumprir. Na hora que ele terminar esse propósito, ele volta para o céu. Glória a Deus, amado. Aleluia. Por isso, todo cristão não está pensando em ir para o céu. Todo cristão verdadeiro está pensando em ir para onde, amado? Para o inferno, esclarecer que esse cara lá que ainda não tem revelação. E aí as portas do inferno não prevalecem, porque toda hora é um cristão entrando ou um cristão o quê? Saindo, aquele movimento todo na porta do inferno, que ele entra e sai, porque é um ganhando entendimento saindo, aí ele melhora um pouquinho, amadurece, volta lá para dentro para buscar mais um tanto, e essa bagunça o inferno ensandecido. Quando acabar tudo, o inferno será lançado no lago de fogo. Ah, agora sim, o lago de fogo é um lugar para onde até o inferno vai. Com aqueles que nunca saíram de lá. Você entendeu isso ou não, amado? Ou está complicado? Amém? Então, o que me liberta das amarras do inferno? É porque eu tomei a decisão de me submeter à vontade de Deus. Não vou viver mais para mim mesmo. Não vou criar uma terceira via. Entendi que eu não tenho opção. Porque quando você deixa para um cara opção, como é que existe? Se Cristo é o caminho da vida, tem opção para isso, amado? Existe algum outro caminho que leva à vida? Por isso o salmista falou, olha, todos os outros caminhos levam à morte. Então, se todos os outros caminhos levam à morte, não tem opção. Hein? Opção é quando você pode chegar à mesma condição através de um outro caminho. Aí seria uma opção. É igual o cara no avião. O cara estava no avião, o moço chegou para ele e falou assim, ei, meu senhor, vai jantar? Ele falou assim, quais são as opções? Ela falou, sim ou não. Entendeu? Porque ele perguntou pensando que era peixe, carne ou frango, entendeu?
Mas não é isso que ela estava oferecendo para ele. Amém, irmão? Amém? Então é sim ou não, não é? Agora, aí sim, carne, peixe ou frango, eu vou chegar ao mesmo fim através de alternativa. Não há alternativa. Ou você renuncia à sua vontade e conhece a vontade de Deus, ou o seu caminho é de morte, ou você nunca saiu do inferno. Você não vai para ele, você ainda não saiu dele. Porque o inferno é não conhecer a vontade de Deus. E achar que ele vai fazer a nossa. Glória a Deus, amado. Então, nós estamos aqui para libertar a cidade do inferno. Então, a igreja entra na cidade, revela qual é o propósito de Deus para a vida da cidade, e a cidade é liberta do inferno. Os principados e potestades que reinavam sobre ela não terão mais domínio, porque nós vamos levar todo o entendimento cativo da obediência de Cristo. Então, é uma obra no entendimento. Ser iluminado o entendimento. Glória a Deus. Amém, amado? Então, nós não estamos aqui para trazer uma perspectiva de divino. Para conhecer Deus como divino e ficar batendo tambor para Deus abençoar a cidade, isso ele sabe fazer sem a gente, entendeu? E é muito difícil você errar a respeito do divino. Porque todo mundo que está adorando um divino está acertando. Porque você acha que um cara está adorando o divino dele, achando que o divino dele é menor que o seu? Não, todo cara que está adorando um divino, está adorando o divino na perspectiva de que ele é o todo-poderoso, ele é o onisciente, ele é o onipotente e é o onipresente. Ou você acha que um cara vai se contentar comendo? Não, o cara vai bater o tambor para um divino achando que o divino dele tem todo o poder para fazer o que ele precisa. Porque se ele não tiver todo o poder, aparece outro mais poderoso que ele e ele roda. Então, se ele não souber de tudo, então o divino dele não pode ter costa, tem que saber tudo o que está acontecendo, ter todas as informações, porque vai que aparece um divino que sabe mais do que ele. É por isso que nós reduzimos aquilo que deveria ser uma consciência de vida a um juízo de mérito, para saber quem vai para o céu, quem vai para o inferno. No fim, vai todo mundo para o inferno, amado. Do divino do outro. Você entendeu o que eu estou falando ou não? Porque, no fim, só vai para o céu aquele que acredita no seu divino, e ele manda o resto para o inferno, como tem quem está tentando salvar a si mesmo, está perdido, no fim, vai todo mundo se encontrar no inferno do seu divino. Ou no mínimo do divino do outro. Quem entendeu o que eu estou falando aqui? Então, o que Cristo veio trazer? O Pai. Para que a gente não seja um crente, para que a gente seja um justo. A fé não é para te tornar um crente, a fé é para te tornar um justo. Eu vou te explicar o que é crente. O que é o crente no divino? Quem tem cachorro? Pronto. Não é pecado, pode levantar a mão mais alto. Não é pegadinha. Quem tem cachorro aqui? Vou explicar. Como a sabedoria humana é animal, terrena e demoníaca, o seu cachorro é crente. E quem é o divino do seu cachorro? Tem 3. O marido que acha que é ele, a mulher que tem certeza que é ela, e o filho que faz tudo para ser ele. Entendeu? É assim. O homem geralmente compra um cachorro em casa para mostrar para a mulher como é que ele gostaria de ser tratado. Entendeu o que eu estou falando? Não? Aí a mulher vai lá e alimenta o cachorro dele, corrompe ele, traz o cachorro para ela, divina, para mostrar para ele como é que se trata. Entendeu? E o filho vai lá e corrompe todo mundo porque leva o cachorro para brincar e esquece desse negócio de quem é divino e deixa de ser, entendeu? Por que o cachorro é crente? Porque ele tem um rito. Como é que... Eu sei que o seu cachorro é crente, porque muito antes de você chegar, ele já percebeu a sua chegada. De longe, ele já começa o culto. Entendeu, irmão? E é um culto, assim, pentecostal, com dança, é um culto contemporâneo, entendeu? Não é um culto tradicional, é um culto contemporâneo. Avivado, contemporâneo, ele começa, olha que o divino entra. Aí ele começa todo aquele malabarismo, as danças, o rito, o louvor. Aí ele entra para a parte das orações. Aí tem o cachorro mais tradicional, que é au, au. Aí tem um cachorro um pouquinho mais assim... um pouco mais penteca, que é... Au, 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 au. Aí tem aquele que é o arrebatado mesmo, aquele é o da revelação, que ele já ora em línguas estranhas, que é... ai, 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 entendeu? Mas, no fim, o que ele quer? O biscoito.
atenção. Que o divino dê a ele o que ele quer, o que ele precisa. Sabe o que o seu cachorro nunca vai ter? Consciência de identidade e propósito. Entendeu, irmão? Seu cachorro produz louvor, mas não produz adoração. E Deus não quer louvores, Deus quer adoradores que o adorem em espírito e em consciência de verdade. Aleluia. Que tenham compromisso com a sua vontade. E que não acham que tem opção na vida de fazer uma coisa ou outra. Por isso que Jesus nos ensina a dizer, faça-se a tua vontade. É para isso que a igreja se encontra. Para encontrar a vontade de Deus através da nossa relação. E aí tudo é nosso. E é tudo mesmo. Então, de quem são os maridos que não prestam em Birigui? Demorou, mano. Nossa. Amém? De quem são as mulheres que não prestam em Araçatuba? Nossa. De quem são os prostíbulos de Araçatuba? Nossa. Por que os prostíbulos de Araçatuba ainda estão funcionando? Porque nós não fomos lá assumir a gestão ainda. Entendeu? Nós não fomos lá alcançar o nosso irmão, que por conta da sua ignorância, está achando que vida é prostituição. Mas se a gente entendeu que lá não está, não é a prostituta, lá não está, não é o cafetão, está o nosso irmão ignorante, a gente ia lá armar ele, instruí-lo, revelar a ele o verdadeiro propósito de Deus para a vida dele, curar ele, assumir a gestão e transformar aquilo em outra coisa. Quem está entendendo o que eu estou falando? Mas a gente não faz isso. A gente não faz isso. A gente quer ir lá e cooptar um devoto da nossa religião. De quem são os centros de macumba de Araçatuba e Birigui? Nosso. Então, qual seria uma forma rápida de plantar a igreja? Fala para mim, Fábio. É ir lá, a igreja está organizada, tem culto, liturgia, grupo de louvor, tem tudo, mano. Está organizadinha. O que está errado é só a doutrina. Então, não precisa ir lá bagunçar o culto, a gente só precisa ir lá corrigir a doutrina. Quem está entendendo o que eu estou falando? A gente vai lá, ama o irmão. E fala, irmão, vim cá falar para você a respeito do seu Deus. Vim te apresentar seu pai, irmão. Você não conhece seu pai. Vou te ajudar a conhecer seu pai. O dia que você conhecer seu pai, você vai tocar isso aqui de acordo com a vontade dele. Glória a Deus, mano. Amém, mano? Mas a gente vai lá e bagunça. A gente vai lá e rapta. Um cara que às vezes tinha vocação, gera uma crise de poder no centro de macumba, aí 2 caras que não tinham vocação e nem chamado, entram em disputa para saber quem vai ficar no lugar do outro, criam uma briga dentro do centro de macumba, racha o centro de macumba, que já não prestava junto. Rachado, ficou mais macumbado ainda. Aí baixa o nível da macumba. Entendeu? Entendeu o que eu estou falando, amados? Eu estou falando sério, eu não estou brincando. E tudo porque nós não entendemos quem? O irmão nosso. A nossa responsabilidade de apresentar para ele a vontade eterna, porque aquilo só está bagunçado porque ele não conhece a vontade. Mas aí nós vamos lá no centro de macumba criar uma relação de quê? Fazer uma disputa de quê? Fala para mim, amados. De poder. Mas se a gente entrasse lá para amar o irmão e ajudar ele, como Paulo fez lá em Atenas, falou, irmão, é o seguinte, eu estou vendo que vocês são religiosos, irmãos atenienses, vou apresentar para vocês o Deus de vocês, mas a gente não faz isso. A gente vai lá achando que nós temos que ir lá apresentar o nosso. Quando a gente vai lá apresentar o nosso, a gente está dizendo para ele que o Deus dele é outro. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui, Ana? Quantos deuses tem em Birigui, amado? Fala para mim. Quantos deuses tem em Birigui? 1. Qual é o único povo que sabe disso? Nós. Então, eu estou indo para lá apresentar o Deus de quem para ele? Dele. Amém, irmão? Então, quem me levou lá, amados? Como eu não sou confiado na minha própria capacidade, sei que por mim mesmo eu não sou capaz de fazer o bem, quem me levou lá, amados?
O Deus dele me atraiu até lá. Glória a Deus, amado. Glória a Deus, irmão. Eu não preciso ter medo. Eu não preciso ter medo. Porque quem me levou até lá é o Deus dele. Porque ele é do mesmo Deus nosso. Amém? Porque tudo é nosso. Então eu tenho a responsabilidade de ir lá esclarecer meu irmão, levar a luz para ele. Mas nós estamos transformando isso numa guerra, o quê? Religiosa. E não num embate espiritual. Nós estamos transformando isso num conflito de poder. E poder pelo poder, nós não vamos acabar isso nunca, porque nós temos que vencer poder com o quê? Autoridade. A autoridade é trabalhada na consciência e não nas competências. Nós temos que libertar as pessoas no seu entendimento, mas para libertar as pessoas no seu entendimento, nós temos que ser transformados no nosso. Porque a palavra de Deus diz, no dia que você for transformado no seu entendimento e cumprir a vossa própria obediência, você será capaz de levar todo o entendimento cativo da obediência de Cristo. Glória a Deus, amor. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Mas a gente tem medo. E por que a gente tem medo? Porque a gente transforma isso em serviço e não em trabalho. Vou te dar um testemunho, a gente já vai terminar. Uma vez a gente estava fazendo uma campanha evangelística numa rua lá, perto da congregação nossa, e a gente não sabia que lá naquela rua que a gente estava fazendo a campanha evangelística era uma boca pesada, de droga, prostituição, um rolo lá. E tinha convertido na igreja um taxista, e ele era taxista de prostituta, então ele conhecia todo mundo. Lá, bastante, a gente começou lá, fez uma rua de lazer. Quando era mais ou menos umas 6 e pouco da tarde, ele falou assim, Paulo Júnior, você sabia que isso aqui é uma bocada e que um dos principais agentes de prostituição e droga mora numa casa aqui? E ele é um empresário, ele é um cara, e aqui é o QG dele. Ele tem família, mora num condomínio chique, mas aqui é onde ele... Eu falei, não sabia. Eu falei, eu conheço ele. Se eu falar com ele lá, você se dispõe aí a conversar com ele? Eu falei, claro. Daí a pouco o cara voltou e falou assim, o cara lá quer te receber. Vamos lá? Eu falei, bora. Aí, a hora que nós chegamos na casa do cara, era uma casa escura, era um barracão no fundo, muito escuro, e tinha um guarda-roupa na porta, entendeu? Um segurança lá, um gigante, assim. E aí, a hora que a gente parou, o taxista já meteu bronca lá e falou assim, o fulano lá está esperando a gente. Aí o cara falou, vou conferir, vem atrás de mim. Aí nós fomos atrás dele, ele chegou lá, o cara me recebeu assim. Uma mão para trás, outra para frente. Aí ele falou assim, pois não. Aí ele dispensou o segurança voltou lá para a porta da rua, lá para a calçada lá, e ele com a mão para trás recebeu e falou assim, pois não. Eu falei assim, a paz de Cristo seja sobre a sua casa, porque é o que Jesus falou, onde é que você profetizar a paz de Cristo, se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele, senão ela vai voltar para nós. Então, tudo certo, amém, mano? Glória a Deus. Estou lá, amém? Amém? Compartilhando com ele minhas convicções, não minhas dúvidas. Glória a Deus, amado. Aleluia. Aí, peguei na mão dele, ele falou assim, eu que devo a honra. Eu falei assim, eu vim aqui para te abençoar. Orar por você, abençoar a sua vida, abençoar seus negócios, orar pela sua vida, para que Deus abençoe tudo na sua vida, seus negócios, sua vida, sua família. Você quer isso? Ele falou, claro. Eu falei, então, beleza. Aí ele falou, espera um pouquinho. Aí ele foi andando de costas assim, ele me pôs para dentro da casa, tinha umas 4 meninas lá, inclusive tudo menor, uma grávida, tudo prostituta lá, que ele agenciava. Aí ele foi andando para trás, a hora que ele foi lá dentro do quarto, que ele virou, eu vi que ele estava com automático, ele tirou o automático, enfiou debaixo do travesseiro lá e voltou para conversar comigo. Ele falou, como é que é essa história mesmo de abençoar? E o taxista comigo. Ele falou assim, é isso. Deus falou que é para a gente abençoar sempre, amaldiçoar nunca. Então, nós viemos aqui para te abençoar, declarar a paz de Cristo sobre a sua vida e orar para que toda a vontade de Deus se cumpra sobre você, que Deus abençoe sua vida, abençoe seus negócios. Você quer a bênção de Deus sobre os seus negócios? Ele falou, claro. Então, não é mesmo. Amém, amado? Amém? E ele falou, mas é isso mesmo? Eu falei, inclusive, eu queria orar pelo seguinte, eu queria orar, e nós vamos declarar aqui, que daqui para frente, tudo que for para seu prejuízo e para causar dano contra a sua vida, não entra mais por essa porta. Só vai entrar por essa porta agora tudo aquilo que for para abençoar você e para que a vontade e a bondade de Deus venha sobre a sua vida. Amém? Eu falei, amém. Beleza. Eu falei, então vamos orar, chama as meninas, vamos orar. A hora que a gente começou a orar, vem o guarda-costas lá. O guarda-costas chegou e falou assim, ô doutor, aquele fulano que veio buscar o negócio aqui, chegou, ele falou, não estou para ninguém, meu negócio aqui agora é com o pastor, você manda o cara embora e fala para ele que outra hora a gente conversa. Eu falei, rapaz, nem oramos e já está funcionando.
Aí nós pegamos de oração, pá, com o cara, e ele, amém, amém, é isso mesmo, eu quero a bênção do Senhor sobre a minha vida, seu amor, sua bondade, pá, e nós, a vontade de Deus, tudo que é o propósito eterno de Deus venha sobre você, que você seja guardado do mal, nenhuma arma forjada contra você prevalecerá, mas venha sobre esse lugar a vontade de Deus. Amém? Amém, vamos embora. 4 dias depois, a polícia entrou lá dentro, acabou com tudo, levou ele preso. Aí ele ficou preso aonde? Onde a gente tinha uma igreja. A gente tinha uma igreja dentro da cadeia, lá da colônia penal. Aí ele foi membrar com a gente. Glória a Deus, irmão. Aleluia, irmão. Aleluia. Abençoamos o negócio do cara. Não fui lá trabalhar as dúvidas dele, fui lá trabalhar nossas convicções, irmão. Nossas convicções libertam. Nossas carências escravizam. Nós não podemos levar nossas carências para a cidade, nós temos que levar nossas convicções, porque tudo é nosso. Aquele ponto de distribuição era de quem, amado? Nosso, estava dentro da nossa jurisprudência, então nós temos que fazer ele funcionar direito. Aí. Acabou com tudo. Batizamos ele, a mãe dele foi batizada, logo depois morreu. Aí ele saiu da cadeia, ele saiu um crente assim, meio imaturo, e aí ele, entendeu? Ele pensou em reabrir o negócio noutra freguesia. Montou um ponto sofisticado, os móveis melhores, um esquema melhor. A polícia entrou lá, metralhou tudo, não sobrou nem um pinguim na geladeira. Volta ele para a igreja, entendeu? Glória a Deus, amado. Amém? Em nome de Jesus, nós não temos que ter medo. Temos que ter medo. Do que a gente tem medo, amado? A gente tem medo de desempenho. A gente tem medo de que poder não funcione contra poder. Mas quando você entende que não é o que nós fazemos, amado, é quem nós representamos. Nós não estamos aqui por conta de um quê, nós estamos aqui por conta de um quem. Quem nos enviou para cá e fez de nós um quem, para alcançar quem, e não para ficar fazendo o quê. É o amor de quem, por quem, por quem. Glória a Deus. Nós temos um irmão da igreja e ele vivia lá, a mãe dele morrendo, uma alemãozona desse tamanho, e a mulher católica romana roxa, e a mulher lá, morre, não morre, aquele trem atrapalhado, e aquela confusão, e ela rica demais, montaram um esquema dentro da casa dela, entubada, aquelas coisas, e o filho dela converteu, a nora converteu, o neto converteu, e aí tudo amando Jesus, e queria levar a bênção para a mulher, e a mulher lá, vai, não vai, mas... Ó, pastor, vamos lá orar por ela está muito ruim, e a gente acha que às vezes não vai, a gente quer levar a bênção de Deus. Eu falei, não, vamos lá orar com ela, amém, em nome de Jesus. Aí chegamos lá, a mulher dormindo, 3 horas da tarde, um sonão solto lá no quarto, aí vamos lá acordar. Falei, irmão, nós não vamos acordar a sua mãe, vamos orar aqui. Não, ela não vai incomodar. Eu falei, como não, rapaz, essa mulher está doente, está dormindo, a gente ora aqui, você crê, você é filho dela, você tem autoridade. Não adiantou. Ele foi lá, acordou a mulher, chegamos lá, a alemã deitada, olhando para nós, assim. Aí, a hora que a mulher acordou, porque é o seguinte, nós entramos no quarto dela, ela estava deitada, assim, num tipo um divã, assim, dormindo. Aí, eu, que sou gordo, o filho dela, que é desse tamanho, a nora desse tamanho, e o neto dela, tudo grandão. Aí ficou aqui a parede, assim, e o filho dela, mãe, olha que essa mulher acordou que viu a gente. Falou assim, o que está acontecendo? Aí, o que o filho dela falou? Eu trouxe aqui alguém para orar pela senhora. Falei, estou morrendo, vieram me dar a extrema-unção. Ela, na hora, ela recuperou a força rápida assim e falou assim, não quero oração. Ninguém precisa orar por mim, estou bem. Vocês podem tudo ir embora, não quero ninguém orar por mim aqui agora, não. Eu falei, está vendo, irmão? Vamos lá. Não, vamos orar aqui por ela. Ela falou, eu não quero oração, nem conheço esse homem. Por que você traz um cara aqui que eu não conheço para orar por mim? Meu senhor, o senhor não repara, não, mas se o senhor puder me fazer o favor, eu gostaria que o senhor fosse embora da minha casa. E falou para o filho dela, e se você puder ir embora também, outra hora você volta aqui, não quero oração. E aí, como eu vi que aquilo ficou assim, ele sem graça, a nora sem graça, e a coisa foi assim, minha senhora, a gente vai embora, porque realmente, assim, a gente entende a situação, mas como o seu filho queria muito abençoar, em função, assim, do que a senhora está passando, a senhora aceitaria da gente ler um salmo? A gente lê um salmo aqui com a senhora, uma leitura. A senhora gosta de salmo? Eu falei, gosto. Então, a gente vai ler um salmo com a senhora.
Ela falou, o Salmo você pode ler. Aí eu falei, beleza, então nós vamos ler um Salmo. E depois do Salmo, eu posso fazer uma oração. Só pedir que o Deus de paz, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, derrame sobre a sua vida a paz de Cristo. Ela falou, isso pode. Eu falei, beleza. Aí ela falou assim, o senhor é o quê? Eu falei assim, padre. Verdade ou não, amado? Não, fala a verdade. Você é o quê, irmão? Padre. Padre quer dizer o quê? Pai em latim. Eu sei poucas coisas, eu podia ter dito father. Entendeu? Mas uma das poucas palavras em latim que eu sei é padre. Eu emplaquei, falei, sou padre. E eu podia falar que eu sou padre de muitos filhos. O que nós mais temos lá em casa é filho, que prova que a gente é o quê? Pai. Ela falou assim, padre de qual igreja? Aí eu falei para ela com toda a convicção, católica. Ela falou, o senhor é padre da igreja católica? Eu falei, católica. Porque a reforma não foi contra o catolicismo, a reforma foi contra o romanismo. A reforma foi contra o contrassenso, amado. Uma igreja que é católica não pode ser romana. Se é romana, não é católica. Então, eu continuo católico. Só não sou o quê? Romano. Na minha confissão de fé, diz, eu creio em Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e na Santa Igreja Universal. Traduz universal para mim. Católica. Ela falou, o senhor é um padre da igreja católica? Eu falei, claro. Ela falou, o senhor pode segurar minha mão? Amada, a gente é muito ruim. A nossa religião torna a gente cruel. Nós estamos fazendo juízo de mérito, não de valores. Essa mulher desarmou. Falou, o senhor pode segurar minha mão? Eu falei, claro. E o senhor pode orar por mim? Eu falei, o tempo que o senhor quiser. E, no fim, eu vou pedir que a paz de Cristo seja sobre o seu coração. Lemos o Salmo, oramos, declaramos a paz de Cristo. Ela falou assim, o senhor volta aqui depois para orar mais? Sabe quem era o padre que estava lá no velório dela, amados? De qual igreja? Nós estamos ficando cruel, amados. E nós estamos ficando cruel por causa do nosso medo. Sabe quando é que uma prostituta vai de fato converter, amados? Quando eu deixar de pregar evangelho para prostituta, entender que eu estou pregando evangelho para que a minha irmã conheça quem é o pai dela, e conhecendo quem é o pai dela, ela deixe de ser prostituta. Qual é a maior chance que uma prostituta tem de se libertar da sua prostituição, mano? É se apaixonar pelo seu marido. Glória a Deus. Glória a Deus. Qual a chance que uma prostituta tem de conhecer o pai dela? É podendo amar muitos homens, amar o seu marido. Porque o seu marido não vai dar para ela o que ela pensa que todos os homens dão. E o seu marido finalmente vai tratar ela como uma irmã. Quando é que os gays da cidade vão se converter, amado? Quando a gente finalmente entender que se eles continuarem gays, eles vão para o inferno? Não, amados. Quando eles se apaixonarem pelos nossos filhos. E os nossos filhos apresentarem para eles um modelo de homem que os ama como homem, como eles nunca foram amados. Porque sabe por que tem esse tanto de gay, amado? Porque até agora muitos deles não encontraram quem? Um homem. Sabe por que continua tendo tanta prostituta, amado? Porque a maioria delas até hoje não encontrou o quê? Um homem. Só encontrou meninos velhos. Porque o dia que uma prostituta encontrou um homem, ela se converteu e se tornou modelo de fé. Só porque ela encontrou um homem que entendeu que ela era a responsabilidade dele.
Ele abraçou aquela prostituta e disse: essa prostituta é nossa irmã. Aqui não. Sabe por que muita gente tem dificuldade de se converter, amados? Porque está encontrando meninos velhos. E não jovens adultos que entenderam a sua responsabilidade de tomar conta de uma cidade que é nossa. E nós ainda estamos esperando ser grande para assumir a responsabilidade da cidade. O dia que a gente for grande o suficiente para assumir a responsabilidade da cidade, nós vamos assumi-la com o nosso poder. E, nesse dia, essa cidade estará desgraçada. Portanto, não espere ser grande, ter poder, capacidade, para entender que essa cidade é de quem? Nossa. E aproveite a fazer isso enquanto vocês não têm todo o poder, para que vocês façam isso tendo toda a autoridade, porque todos aqui têm compromisso com a vontade de Deus. Amém? Em nome de Jesus. Eu creio que essa é uma comunidade de amor para essa cidade. Façam valer esse nome. Façam valer esse nome. Em nome de Jesus. Esse é o nome que Deus deu. De quem é Araçatuba, amados? De quem é Birigui, amados? Sabe qual é uma das grandes causas dessa desgraceira toda que esse país está vivendo? É porque, enquanto a igreja está pedindo um país que seja bom para ela, esse país tem que conviver com uma igreja que não é referência para ele. Esse país está sofrendo uma igreja ruim, e a gente fica achando que a igreja está sofrendo um país ruim. A igreja fica orando para Deus nos dar um país melhor. E o país clamando para que a igreja, para que Deus dê para ele uma igreja melhor. Porque quando Jesus chegou na cidade, ele não lamentou a falta de reuniões, de cultos ou de crentes. Ele sofreu a falta de pastores. Ele diz: meu povo, meu povo. Ele não está falando de nós, mas ele está falando de quem? Da cidade. Meu povo continua como um rebanho de ovelhas que não tem pastor. Isso quer dizer que aqui estão reunidos o quê, amados? Ovelhas ou pastores? Isso aqui é uma reunião de pastores. Com essa quantidade de pastores, a gente fica se perguntando: por quê, né, amados? Está demorando tanto. Sabe por quê? Porque a gente ainda continua se reunindo como ovelhas, responsabilizando meia dúzia de pastores. E, na verdade, todos aqui são pastores. Uns jovens, outros mais maduros, mas todos responsáveis. Então, em nome de Cristo Jesus, esse é o nosso testemunho. Amém? Que cada um de nós saia daqui essa noite, olhando para a cidade e dizendo: essa cidade é nossa. Nós não vamos trabalhar mais para ter aquilo que, na verdade, é nosso. Nós vamos agora trabalhar e orar para que Deus nos dê a consciência de como é que nós podemos cuidar melhor daquilo que já é nosso. Em nome de Jesus. Com toda a autoridade. Vamos trazer a vontade de Deus para essa cidade. Vamos trazer a vontade de Deus para as cidades onde nós estamos, para o bairro onde nós estamos. Ensine seu filho a entender que, quando ele vai para a escola, de quem é aquela escola, amado? Que tem um filho nosso lá. É nossa. Aquela escola é nossa. E nós temos um representante nosso naquela escola para fazer a vida daquela escola melhor. Então, nós não temos que ter escolas melhores para os nossos filhos, amados. Nós temos que ter filhos melhores para nossas escolas. Amém? Você crê nessa palavra? Vamos ter uma palavra de oração. Fala com Deus aí agora. E diga: Deus, essa cidade é nossa. As escolas dessa cidade são nossas. Nós não aceitamos mais que as nossas escolas continuem a sofrer o que elas estão sofrendo. Nós não aceitamos que os nossos hospitais, as nossas creches, nossas ruas continuem a ser o que elas são. Nós queremos assumir a responsabilidade de ser Cristo para a cidade. Uma igreja de Cristos. Nós queremos assumir os prostíbulos, queremos assumir os pontos de macumba, queremos assumir as boates dessa cidade são nossas. São nossas. Aquelas pessoas que hoje estão gerenciando isso são nossa família. Se alguém lá que se julga dono daquele estabelecimento, se ele conhecer a verdade
e a vontade de Deus através de mim, aquilo muda o seu destino. Amém, amados? Em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado por esse tempo aqui. Nós queremos cantar aquilo que a gente cantou já aqui hoje. Que o céu venha, que o céu desça, é isso que nós queremos. Que venha a tua vontade, que se faça a tua vontade. Que se faça a tua vontade. Que venha sobre nós o teu reino e que se cumpra através de nós a tua vontade. Que a vontade do Senhor seja feita na terra, assim como ela é feita nos céus. Nós não queremos que a nossa vontade seja feita nos céus. Nós queremos que a vontade do Senhor seja feita na terra. Em nome de Cristo Jesus. Em nome de Cristo Jesus. Amém.